nome é Thaís Oliveira, eu sou enfermeira intensivista titulada pela ABENT, também sou instrutora dos cursos BLS e ACLS da American Heart pela SOMIT e sou mestre em saúde do adulto. Estou aqui no canal 4 Minutos pela Vida, a convite do enfermeiro Wesley, agradeço o convite, para falar sobre a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar. Então, a cadeia de sobrevivência, ela nos traz alguns elos de ações de atendimento cardiovascular de emergência que, quando integrados, eles promovem e contribuem para a melhora na sobrevida dos pacientes. E na diretriz de 2015 da American Heart, a gente teve uma atualização, que eles fizeram uma diferenciação entre a cadeia de sobrevivência do intra-hospitalar e do extra-hospitalar. Essa diferença se deu porque, principalmente, a gente tem diferenças no mecanismo de parada do extra-hospitalar para o intra-hospitalar. Enquanto no extra-hospitalar, grande parte, a maior causa das PCRs, ela se dá por origem cardíaca, especialmente isquemia cardíaca ou arritmia primária, no intra-hospitalar isso é um pouco diferente. Então, no intra-hospitalar, metade das PCRs tem como causa a hipovolemia, então alterações circulatórias, principalmente hipovolemia, e a insuficiência respiratória com consequente hipoxemia. E os ritmos de parada no PCR intra-hospitalar, na maioria das vezes, são ritmos não chocáveis, os ritmos iniciais de parada. Pensando então nessas principais causas de parada, no intra-hospitalar, então hipovolemia e insuficiência respiratória, o que a gente percebe é que os pacientes eles nos dão sinais clínicos que podem prognosticar a evolução para uma PCR. Então, os estudos mostraram que 80% dos pacientes que tiveram PCR intra-hospitalar, eles tiveram alguma alteração clínica 8 horas antes da PCR. E que alterações clínicas são essas? Alterações de sinais vitais. Então, a gente sabe que hipovolemia ou hipoxemia, elas são precedidas de uma taquipneia, de uma hipotensão, de uma taquicardia. Então, esses sinais clínicos preditores de uma parada cardiorrespiratória, eles precisam ser reconhecidos e, então, é necessário haver uma intervenção para que esse paciente não evolua para uma parada cardiorrespiratória. É por isso que o primeiro elo da cadeia de sobrevivência do intra-hospitalar é a vigilância e prevenção. Daí a gente tem a atuação no intra-hospitalar dos times de resposta rápida, que é aquela equipe que vai atender esses pacientes que estão com alterações clínicas em dados vitais. Que alterações são essas? Uma TAC ou uma bradicardia, uma TAC ou uma bradipneia, alteração do nível de consciência, alteração dos níveis pressóricos, redução importante da diurese do paciente, dentre outros, que devem ser elencados em um protocolo institucional. E então, mediante a identificação desses sinais clínicos, é acionada essa equipe de time de resposta rápida, alguns hospitais dão o nome de código amarelo, para realizar o atendimento desse paciente antes que ele evolua para uma parada cardiorrespiratória. Então, essa é a principal diferença e é muito importante, então, que nos hospitais a gente faça um treinamento dessas equipes, especialmente a equipe de enfermagem, que é a equipe que está à beira do leito do paciente, monitorizando esses sinais vitais para reconhecer essas alterações e incentivar as equipes a acionar a equipe, o time de resposta rápida, o código amarelo, mediante alterações. E a gente percebe muito isso, principalmente fora do ambiente da terapia intensiva, no qual a monitorização dos dados vitais ela é menos frequente e a proporção de pacientes para a equipe de enfermagem ela é maior. Então, essa monitorização de dados vitais ela se torna menos frequente. Então, é especialmente nesses ambientes que a gente tem que reforçar esse treinamento. Então, passando agora para o outro elo, a gente falou do primeiro elo de vigilância e prevenção, no qual a atuação dos times de resposta rápida é muito importante. Passando
passando para o próximo elo, a gente tem o reconhecimento da parada cardiorrespiratória e o acionamento do serviço de emergência. Então, como se dá esse reconhecimento, né? Primeira coisa é, diante de um paciente, de uma vítima que tem colapso ou um paciente inconsciente, você se aproxima e você faz o quê? Você chama, né? Chama tocando nos ombros e aí você está verificando o quê? A responsividade desse paciente. Se esse paciente estiver irresponsivo, já você vai pedir ajuda. Que ajuda é essa que a gente pede no ambiente intra-hospitalar? Como pedir essa ajuda? A gente vai pedir então um carrinho de parada com desfibrilador e aí o acionamento da equipe de emergência, o código azul, dependendo do protocolo institucional. Então, nossa ajuda será a equipe e o carrinho de emergência, o carrinho de parada com desfibrilador. A gente pede ajuda e imediatamente após a gente checa, verifica pulso, né? Lembrando que para maiores de 8 anos é recomendado o pulso carotídeo, então verifica pulso e respiração simultaneamente por pelo menos 5 segundos e não mais do que 10. Por que pelo menos 5? Porque pode ser uma bradicardia, um ritmo cardíaco muito lento, né? E aí você de fato vai demorar um pouco mais para sentir. Então, por pelo menos 5 e não mais do que 10 segundos. Na dúvida, você inicia a RCP. Então, a gente vai agora passar pro próximo elo, que é RCP imediata e de alta qualidade. Então, a gente inicia a RCP pelas compressões torácicas, pelo C, e então a gente faz as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, 30 compressões para 2 ventilações. É importante lembrar aqui dos fatores determinantes de uma RCP de qualidade. Quais são eles? Uma frequência de 100 a 120 por minuto. Por que tem esse limite superior de 120 por minuto? Por que a American Heart colocou isso? Porque compressões muito rápidas são pouco profundas e não permitem o retorno total do tórax. Então, a frequência é de 100 a 120 por minuto, numa profundidade de pelo menos 5 centímetros e não mais do que 6. Mas o que a gente percebe na prática é que, geralmente, as compressões elas são mais superficiais do que profundas. Então, a gente comprime numa frequência de 100 a 120, uma profundidade de 5 a 6 centímetros do tórax, ou seja, vou comprimir forte e rápido. É importante permitir o retorno total do tórax após cada compressão, porque é no momento do retorno do tórax que há enchimento das câmaras cardíacas. E outro fator determinante de uma RCP de qualidade é minimizar as interrupções das compressões torácicas para não mais do que 10 segundos. As pausas nas compressões elas devem ser limitadas à verificação e análise de ritmo e administração do choque, caso indicado. Então, isso também é um fator determinante de RCP de qualidade. E evitar a hiperventilação. Hiperventilar é tanto você dar o ar num volume maior quanto numa frequência maior. Então, tudo isso é um fator determinante para uma RCP de qualidade. Então, não basta fazer, tem que fazer bem. Todas essas etapas da cadeia de sobrevivência, esses 3 elos citados até aqui, eles podem ser feitos por qualquer profissional de saúde que presenciar, né, que tiver contato com a vítima de PCR. Agora, no quarto elo, que a gente tem a rápida desfibrilação. Essa desfibrilação ela será feita pelo time, pela equipe de ressuscitação que irá atender o paciente. Então, obviamente, dependendo dos protocolos institucionais, ela pode ser feita por um desfibrilador externo automático, dependendo do local, ou, por exemplo, se tratar de um ambulatório ou de uma enfermaria, ou pelo desfibrilador manual. Lembrando que os desfibriladores manuais, eles também têm o modo DEA. Então, a rápida desfibrilação, o atendimento, né, pela equipe de ressuscitação, time de ressuscitação, a equipe de suporte avançado a ser definida em protocolo institucional, quem será essa equipe, isso é muito importante. E por último, então, a gente tem os cuidados pós-PCR. Então, são 5 elos da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar que, quando essas ações elas são integradas,
ela permite e garante um melhor atendimento para o paciente e, portanto, uma chance maior de sobrevida. É importante destacar, para finalizar, que todas essas ações elas precisam ser monitoradas. É importante uma avaliação, um monitoramento das ações implementadas, e para isso nós temos formulários, né, já publicados na literatura, como o formulário Stein. Então, isso precisa ser monitorado, isso precisa ser avaliado para identificar oportunidades de melhoria e, com isso, a gente melhorar a sobrevida dos nossos pacientes vítimas de PCR intra-hospitalar. Então é isso, meu recado, um abraço.